Que Jesus nos abençoe, que nos conforte na noite de hoje e que possamos encontrar neste ambiente aquilo que aqui viemos buscar e que os bons espíritos que aqui se fazem presentes possam encontrar em nós a receptividade para atuar sobre as nossas vibrações, nos melhorando, nos dando maior cota de força e gerando em nós melhores sentimentos. Recentemente, acompanhei em um dos jornais do país a notícia de uma menina que nasceu no estado de Pernambuco, chamada Lívia Vitória. Uma menina que, em razão da mãe não ter feito o pré-natal, não foi diagnosticada nos primeiros meses de gravidez com a microcefalia. E quando a menina nasceu, foi constatada a presença dessa doença, microcefalia, e a mãe, que é usuária de drogas, não quis ficar com a criança e abandonou com uma tia que reside próximo à cidade de Recife. E a tia, desde então, passou a cuidar da criança como se sua filha fosse. Está pleiteando na justiça o direito de adotar a criança e é possível que logo se torne sua mãe, se torne mãe da criança, já que a lei não faz distinção entre filhos biológicos e filhos adotivos. Filho é sempre filho e certamente essa tia, com o passar do tempo, será, perante a lei, mãe da criança. Mas quando as pessoas vão e conversam com a mãe da criança, perguntando o que ela sente daquela situação, a mãe diz assim: eu tenho ela como minha filha. Eu daria tudo para tê-la comigo. Não me arrependo nem um pouco de ter ficado com essa criança. Faria tudo de novo. Tenho verdadeiro sentimento de amor por essa criança e o que eu mais quero é o bem dela. Um filho sempre exige cuidados. Imaginemos então uma criança com microcefalia. A criança tem dificuldades para dormir, chora mais do que as outras crianças, geme muito, principalmente durante a noite, e tem um quadro de irritação quase que inexplicável. O que será que a ciência diz hoje sobre essa doença? A própria Organização Mundial de Saúde se manifestou recentemente no sentido de que o Brasil deveria aprovar o aborto para os casos de microcefalia. E, curiosamente, muitos jornais do país também se manifestam nesse sentido, de que o aborto deveria ser aprovado, sim, porque a microcefalia se tornou um problema de saúde pública. Afinal de contas, muitas crianças estão nascendo com uma doença incurável e isso talvez se torne penoso para o Sistema Único de Saúde. Dará imenso prejuízo ao nosso país, que já tem problemas sociais graves, e problemas também para os pais que terão de cuidar dessas crianças. O que será que a doutrina espírita nos diz a respeito disso? O nosso tema de hoje, que eu desenvolverei com a nossa companheira Cristiane, é o tema da saúde e da doença, porque o Espiritismo tem muito a nos apresentar sobre este assunto, nos mostrando, por exemplo, baseado no pensamento de Kardec e no próprio pensamento de André Luiz. Aliás, o nosso tema de hoje tem relação, pode ser considerado uma continuação do trabalho da semana passada, que tratou um pouco sobre este assunto. O que é que o Espiritismo nos diz sobre a saúde? Nos diz, por exemplo, que a doença pode ser um mero desgaste físico. Quando, por exemplo, nós realizamos uma profissão que gera um determinado desgaste, uma pessoa que trabalha em um departamento em que tem que ficar digitando ali durante várias horas, pode desenvolver um quadro de lesão por esforço repetitivo. E muitas pessoas, há algum tempo, inclusive se aposentavam em razão disso, porque não faziam as pausas adequadas nos seus trabalhos. Um desgaste natural do organismo. Alguém que trabalha muito com os pés, um pedreiro, pode ter um problema, uma artrose no joelho, como eu conheço alguns que têm problemas assim, é o desgaste. Alguém que faz exercício de maneira inadequada
com uma sobrecarga, pode também desenvolver um certo desgaste. Então, isso seria o quê? Um mero desgaste, algo natural. Uma outra situação que pode gerar a doença é um fator ocasional. Quando nós pegamos, por exemplo, um resfriado ou pegamos uma diarreia, seria um fator ocasional. Mas os médicos trabalham muito a questão das doenças psicossomáticas, que teriam mais a ver com o nosso sentimento, com o fator emocional. E muitos aqui já ouviram falar de gastrite nervosa. A pessoa se trata durante vários meses, toma os medicamentos, retorna ao médico e o médico diz: olha, você continua com o problema. Aí o médico diz: você tem a gastrite nervosa, ou seja, problema emocional. Não se trata de um problema que vai curar com medicamento. É algo que vai requerer uma mudança de comportamento, uma mudança na maneira de ser. E aí a pessoa percebe que ela é nervosa, que ela é tensa, que ela é ansiosa. Doença psicossomática. E o Espiritismo nos fala ainda que nós temos as doenças que são consequência dos nossos próprios atos. E aí nós vamos aproveitar para dizer que tudo aquilo que eu falei pode ser consequência dos próprios atos. Porque muitas vezes acreditamos que um resfriado ou uma diarreia só vai se consumar em razão de uma predisposição da pessoa para adoecer daquela forma, em razão da pessoa estar com o sistema imunológico um pouco adulterado. Por isso ele tem uma facilidade maior para adoecer daquela forma. A própria profissão que a pessoa realiza, que pode ocasionar uma doença, nós não acreditamos que ela vá ter uma doença e que isso seja fruto do acaso. Muitas vezes, por trás de um fator ocasional ou por trás de um desgaste natural, existe também uma programação espiritual que vai ao encontro das necessidades daquele espírito que reencarnou para passar por aquela prova. O espírito André Luiz, na obra Missionários da Luz, ele nos diz que a maioria das doenças, isso aí literalmente, a maioria das doenças tem ascendente mental, ou seja, tem a ver com o próprio psiquismo das pessoas. Então, quando analisamos o tema saúde e doença, nós temos forçosamente de passar por uma análise do fator psíquico, do fator emocional, do fator espiritual. Mas, como já fiz esse trabalho, outro dia eu tive a oportunidade de dividir o tema com a Cris, que tem muita bagagem nesse setor, já fez muitas reflexões na área da saúde e da doença, e que topou o desafio de conversarmos sobre este assunto. Tenho a certeza de que terá muito a colaborar, até porque já participou de vários pinga-fogos, né, aqui no nosso centro. Então, vamos passar a ela para que complemente algo a respeito. Boa noite. Bom, como o Francis falou agora há pouco, hoje o trabalho é mais um bate-papo. E esse tema de saúde e doença, ele nos leva a refletir sobre exatamente quem nós somos e quais as nossas reais necessidades. Porque muitas vezes nós olhamos para o problema de saúde, ou para a doença, como queiram vocês falar, e achamos que tudo aquilo é injusto para conosco, que está dificultando a nossa vida, dificultando o prosseguimento das nossas atividades, quando muitas vezes a doença já em si já é o processo de cura do espírito. Já é o processo em que você é obrigado a meditar, a parar um pouquinho, a desestressar da rotina, muitas vezes muito agitada. Então, nestes momentos, nós devemos também cuidar de olhar como que nós estamos nos portando. Mas mudando um pouco o enfoque do Francis, para que vocês tenham a visão dele, a visão minha e criem a visão de vocês, o que será que esse tema de saúde e doença tem a ver com o dia de hoje, que é o dia da Páscoa?
Apesar de nós espíritas entendermos a ressurreição como um momento diferenciado das demais religiões tradicionais, porque nós não defendemos a ascensão do Cristo em corpo e espírito, mas nós sabemos que Cristo, o seu espírito angelical, subiu aos céus e ele lá não necessitava de corpo físico. A realidade nossa é essa. Mas o que tem a ver esse assunto de hoje, escolhido por nós dois, com a Páscoa, com a ressurreição? Qual que foi uma das lições maiores de Jesus com relação a essa ressurreição sua? Que ele venceu a morte. Ele venceu a política dominadora da época. Porque se todos os fariseus e saduceus e doutores da lei acreditaram em algum momento que matando o homem matariam a mensagem, a consequência foi diversa. Porque a mensagem sobrepujou. E o que isso tem a ver com doença e com saúde? Quer dizer que, independente das nossas doenças, independente de caminharmos pela vida claudicando, não conseguindo falar, não conseguindo enxergar, não conseguindo escutar, não conseguindo nos movimentar, nós estamos vencendo. Nós estamos vencendo as dificuldades, vencendo os grandes males que trazemos conosco. Porque quando Francis nos relembra da fala de André Luiz, de seu ensinamento, de que praticamente todas as doenças estão ligadas à nossa mente, nós devemos entender que a mente somos nós. Somos nós espíritos. Então, exatamente as dificuldades que atravessamos através das doenças é aquilo em que nós devemos demonstrar que estamos vencendo. Nós precisamos vencer. Vencer a doença. Para que tenhamos saúde, mas não a saúde só do corpo físico, mas a saúde de nós mesmos como espíritos imortais que todos somos. Deveremos olhar para essa mensagem de Jesus, nesse dia de Páscoa, em que toda a comunidade cristã assim comemora, como aquela mensagem de superação individual, mas também coletiva. No Brasil vivemos períodos de grandes tensões, grandes dificuldades. Não precisamos aqui comentar as dificuldades que atravessamos, porque não são elas só políticas, são elas também socioeconômicas, são elas de respeito ao semelhante, porque infelizmente ainda vemos o preconceito graçar. E todas essas motivações geradas pelo desequilíbrio do espírito se traduzem em doenças. Doenças físicas, doenças da alma. Quais as mais graves? Se a gente for perguntar para alguém que nasceu sem poder movimentar-se, ele dirá que a sua dificuldade é a maior de todas. E ele vai enumerar N razões para alegar quais as N coisas que ele é impossibilitado de executar. Mas se você, por outro lado, for questionar alguém que sofre com uma depressão crônica há muito tempo, ela vai dizer que nada pior do que a depressão, que é a doença da alma. Mas e aí? Será que nós estamos aqui para medir o que seja doença, o que seja saúde? Será que eu efetivamente posso olhar para uma pessoa à distância e dizer aquela é uma pessoa doente? Ou dizer à distância aquela é uma pessoa saudável? Quem é doente, quem é saudável, é uma análise do espírito. Muitas vezes aquele doente que nós visualizamos hoje já está se preparando para ser um espírito saudável. Está enfrentando muitas vezes o final das suas provas. O final de um grande aprendizado através de uma doença que o maltrata tanto no campo físico. Quando, ao invés, eu posso olhar para uma pessoa
absolutamente saudável, um grande atleta, e não consigo ver as sombras que ele ainda traz consigo, que se resumem em doenças da sua alma, doenças do seu espírito. Mas não nos esqueçamos que todos os doentes serão socorridos, porque não houve nem nunca haverá médico maior do que o Mestre. Quando ele fala que o fardo é leve e que ele veio para socorrer os aflitos, os doentes, os desesperados, é porque ele traz este remédio. Mas este remédio não é só cuidar do outro, é cuidar do outro cuidando de si. O Espiritismo me ensina, como ensina a todos vocês, que fora da caridade não há salvação. Mas a caridade, que é a expressão de amor maior, nós temos que ter para com a caridade uma visão muito mais elastecida do que o de simples doar bens materiais, doar algumas horas do seu tempo. Caridade é amar. A caridade é doar-se com amor. A caridade é ter a sincera compaixão pelo outro. Não é só algo exterior que eu pratico. É algo que tem de brotar de dentro de mim. E para que isso brote com todas as suas forças de dentro de mim, eu necessariamente tenho de ter compaixão para comigo. Eu tenho de amar quem eu sou. Eu tenho de entender-me com as minhas imperfeições, mas a todo momento viver a Páscoa em mim, que é renascer, que é reviver, que é acender-me. A todo momento eu devo superar as minhas doenças, as minhas aflições. De que forma? Se eu não consigo obter ainda a saúde plena do corpo físico, porque eu ainda não tenho a saúde do meu espírito, eu devo fazer o melhor que eu possa. E na execução do melhor que eu possa, eu devo aprender a ir conhecendo quem eu sou, aquilo que me ensina a amar, a dedicar-me, a doar-me, porque com certeza, certamente, sendo esta a mensagem do Evangelho, esta vai ser a lição maior para que nós possamos amanhã ter uma saúde mais plena. Dentro desse campo de saúde e doença, a gente pode abordar N questões. A questão da ciência, a questão da religião, a questão psicológica, a questão puramente material. O fato é que todos nós queremos ser saudáveis. Todos nós queremos ter saúde. Mas nós que temos saúde, será que estamos valorizando esta saúde? Aonde a raiz das nossas dificuldades? Porque cada um de nós, muitos de nós, traz, não raro, dificuldades físicas com as quais se nasceu. Outras se mostraram no decorrer do passar do tempo. E aí vem o desgaste pelo trabalho, vem o desgaste pelos abusos na vida cotidiana. Todos estes são geradores das doenças. Mas nada surge sem que o espírito necessite. E o que a minha doença pode ensinar-me? O que a minha dificuldade, seja ela emocional ou seja ela física, pode ensinar a mim? Se ela me imobiliza, me desculpem, me imobiliza numa cama, de repente ela está me ensinando assim, seja mais humilde. Reconheça que você também precisa do outro. Porque muitos de nós achamos que somos autossuficientes, principalmente pai e mãe. Né? Nós não nos permitimos precisar do outro.
Então, às vezes, quando você se vê impossibilitado de maiores atitudes, de levantar-se, de movimentar-se, está na hora de você repensar. Eu preciso me fazer humilde e reconhecer que eu também preciso do outro. Eu preciso do meu filho, eu preciso do meu marido, eu preciso da minha esposa. E será que eu estou sabendo, nestes momentos, ser um bom paciente? Será que nós somos bons pacientes? Ou será que nós somos aqueles que reclamamos o tempo todo, brigamos o tempo todo, gememos o tempo todo? Isso é uma característica realmente dos homens, né? A Amabile ri para mim porque ela concorda comigo. A gente sabe, mulher, que todo homem é mais fraco, né? Então o homem geme por qualquer coisinha. Mas será? Como que é a nossa postura? Quem somos como doentes? Porque todos nós estamos aqui na Terra porque somos doentes, não tenham dúvida. Mais cedo ou mais tarde, essa doença que nós trazemos em nós, ela aflora. Ou através de uma irritabilidade que a gente não controla, uma impaciência que você não consegue educar, uma arrogância, um egoísmo, enxaquecas, problemas de garganta, cânceres, variadas doenças. Todos nós somos doentes. O que a doença veio para me ensinar? E como eu estou me portando diante da doença? Principalmente do fato de que todos somos doentes. Como eu me reporto ao Pai quando eu me vejo doente? Porque por mais doente que nós nos vejamos, encarnados e desencarnados, a gratidão pelo Pai não nos deve faltar. Porque sempre há algo pelo qual nós possamos agradecer. Nem que seja pela saúde do filho, pela saúde do pai e da mãe, pela saúde do irmão, pela saúde daquela amiga que vem cuidar de você, você pode agradecer. Então, como nós estamos nos portando? Quando estamos doentes, sendo que nós estamos todos doentes. E aí, continuando o bate-papo, eu jogo a batata quente para o Francis. É uma oportuna reflexão. Como nos portamos quando estamos doentes? E quando estamos saudáveis também? Nós devemos nos perguntar. E a Cris falou muito de Jesus e sobre este sentido da Páscoa, de renovação. Jesus tem muito a nos oferecer, a nos ensinar, no que diz respeito ao assunto cura espiritual. Porque em vários momentos da sua existência, da sua curta existência pública, conta-se que foram apenas 3 anos, ele teve a ocasião de curar alguns doentes, aqueles que eram vitimados por espíritos impuros. Olha só, o mesmo assunto que hoje nós tratamos na casa espírita, da obsessão espiritual. Meu filho está lunático e cai frequentemente no fogo e na água. O que é que você pode fazer por ele? E Jesus ia lá, expulsava o demônio, que na verdade era apenas um espírito impuro, porque isso sempre existiu. Os espíritos impuros, na verdade, são apenas os homens impuros, que ao desencarnarem, em razão de continuarem sendo justamente aquilo que são, acabam influenciando os homens e gerando algumas vezes doenças, em especial as doenças mentais. E Jesus curava muitas pessoas. E em várias ocasiões que ele teve oportunidade de curar, ele dizia uma frase emblemática que merece alguma reflexão de nossa parte. Em uma determinada ocasião, que ele estava em Jerusalém, havia ali um determinado lugar em que as águas de um tanque giravam, e as pessoas ficavam tentando a todo custo entrar naquelas águas, porque diziam que as águas tinham propriedades curativas. E um certo indivíduo que não conseguia se colocar de pé, que estava nessa situação, sem conseguir se levantar,
há 38 anos, tentava a todo custo entrar no interior do tanque, sem conseguir. E Jesus se aproximou dele e disse: levanta-te e anda. E mais à frente, se encontrou com ele novamente e disse: os seus pecados lhe são perdoados. Vá e não peque mais. Vá e não peque mais. Jesus apresenta, nessa circunstância, a origem de muitos dos males que nós estamos abordando aqui. A doença como tendo origem no pecado. Nós, no Espiritismo, não gostamos muito dessa palavra pecado, porque ela é muito carregada e ela faz, muitas vezes, uma alusão à pena do fogo eterno, porque algumas doutrinas dogmáticas e mais tradicionais sempre disseram que o resultado do pecado é a condenação ao fogo eterno. E como o Espiritismo não concorda com este pensamento, nós preferimos, ao invés de pecado, usar a palavra erro ou desvio diante das leis naturais, porque, na verdade, o pecado, entre aspas, é isso. Quando nós nos enganamos e burlamos as leis naturais, quando queremos nos sobrepor a elas, e aí o resultado é o quê? A doença. E quando nós obtemos a cura, vem Jesus e diz: vai e não peque mais, para que não aconteça coisa pior. Ou seja, o resultado do pecado, muitas vezes, é a doença. É aquilo que o Espiritismo nos apresenta como sendo a lei de causa e efeito. E Jesus diz em seu Evangelho: a cada um será dado segundo suas obras. E Jesus apresenta um pouco mais, quando diz a Nicodemos, que era doutor da lei: é necessário, Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Precisamos nos renovar espiritualmente e renascer da água, muitas vezes tomando um novo corpo. E muitas vezes, por meio da reencarnação, este trabalho de reencarnar exige de nós uma certa purgação de mazelas que trazemos conosco no nosso corpo espiritual. São chagas espirituais que precisam ser purificadas em razão de lesões que nós apresentamos no campo da nossa consciência. Muitas vezes é o resultado do pecado, a doença no futuro. Mas aí surge o questionamento: será que toda doença é resultado do pecado? Porque em outro momento do Evangelho aparece um indivíduo doente e Jesus o cura, e aí os discípulos perguntam: quem foi que pecou? Será que foi este indivíduo? Ou será que foi o pai dele? E Jesus diz: ninguém pecou. Porque nem sempre as doenças têm a sua razão de ser em erros do pretérito. Muitos indivíduos renascem na carne e têm um corpo doente, mas para oferecerem um testemunho à humanidade. Testemunho de grandeza, um testemunho de superação. Nos Estados Unidos mesmo tem uma moça que não tem os braços, não tem os pés e consegue dirigir. Olha só que exemplo de superação, demonstrando às pessoas: olha só, você está reclamando da vida, mas olha só o que eu consigo fazer, apesar de não ter a condição privilegiada que você tem. E quando nós observamos exemplos assim, que existem aos montes na face da terra, nós nos tornamos mais humildes. E aí verificamos que a nossa doença, na verdade, é pequenina, que não precisaríamos reclamar tanto. E algumas vezes somos saudáveis e nos queixamos tanto quando ao nosso redor existem pessoas com males terríveis, com males muito mais graves que os nossos e que sequer reclamam, que dão testemunho de grandeza. Jerônimo Mendonça foi um grande espírita que nasceu no Brasil. E quando ainda era jovem, ele foi diagnosticado com um problema de artrite reumatoide. E ele não conseguiu se curar a vida inteira. Com o passar do tempo, não conseguia sequer se colocar de pé. E apesar disso, ele deu testemunho de grandeza, fazendo exposições doutrinárias no Brasil inteiro, viajando esse país e pregando a doutrina espírita, divulgando o Evangelho, fundando creches,
fundando casas espíritas. Pode ser que o mal que ele tenha no seu corpo físico tenha a sua origem em alguma circunstância do passado. Mas pode ser também que não, que tenha vindo apenas para dar um testemunho de grandeza, e de fato deu. O próprio Chico, com seu problema de vista, com os inúmeros males que tinha no seu corpo físico, quanta grandeza ele nos transmitiu. Então que fique o recado de Jesus para nós. Se somos saudáveis, que não tornemos a pecar, porque os males que muitas vezes temos por meio das doenças que vitimam o nosso corpo físico tem a ver com os nossos erros, tem a ver com a nossa vibração, tem a ver com a nossa energia. E pode ser que existam determinadas impurezas, determinadas chagas no nosso corpo espiritual que precisam ser purificadas. Mas pode ser também que, em razão dos nossos atos do presente, nós possamos construir tanta coisa boa, tanta vibração positiva no caminho dos outros, que estes males se tornarão desnecessários, pois em lugar do mal iremos construir o bem. E nos diz Pedro, nos evangelhos, que o amor cobre a multidão dos pecados. Então que possamos sempre, ao invés do sofrimento, preferir o caminho do amor, o caminho do trabalho ao próximo. Então vamos continuar com a Cris. Essas passagens de Jesus lembradas pelo Francis, elas devem nos tocar muito. Em especial, quando após a cura realizada, ele falava, vá e não peques mais. Por que o Cristo falava, vá e não peques mais? Será que ele estava dando um alerta? Será que ele estava ameaçando aqueles doentes? Ou ele estava demonstrando para nós mesmos que existem motivações em razão dos nossos erros, que muitas vezes se refletem nas nossas doenças? Quando a gente pensa na doença como algo que a gente está expurgando, ou como uma necessidade de aprendizado, isso nos faz remeter ao planeta em que estamos. A Terra ainda é um planeta de provas e de expiações. Apesar de toda a nossa torcida para que ela seja um mundo de regeneração, ela ainda não o é. Não é porque nós ainda não somos aqueles que construímos a Terra como um mundo de regeneração. Construiremos. Eu acredito que nós chegaremos lá, mas ainda não construímos essa a realidade. E qual é a diferença entre provas e expiações? Para que a gente entenda a feição da doença como algo que limpa ou como algo que te faz crescer, é preciso que a gente entenda a diferença entre provas e expiações. E aqui eu estou propositalmente excluindo todos aqueles espíritos missionários que não são abrangidos nem pelas provas e nem pelas expiações. Estes espíritos missionários vêm à Terra por amor. E são eles que invariavelmente se distinguem da grande maioria de nós, pelo muito que fazem, pelo pouco que têm, pelo muito que amam e pelas grandes dificuldades que atravessam. Mas, no geral, todos nós, espíritos em evolução mediana, nos sujeitamos às provas e às expiações. Quando alguém erra ou destrói algo, há necessidade, pelas leis divinas, de que ele retorne, porque, segundo o mesmo André Luiz, aquilo que nós destruímos no plano físico deveremos reconstruir.
Então, se destruímos no plano físico um relacionamento, se destruímos no plano físico algo dos bens materiais que nos cercam, seja um bem público, seja o que for, se destruímos no plano físico a nossa saúde ou a vida de outro semelhante, no plano físico, nós deveremos recuperar, reconstruir e reequilibrar. Então, todos nós que já erramos e que destruímos, nos sujeitamos ao imperativo desta lei, que é a de ação e reação. Então, voltamos ao plano da vida física para reconstruir, para reequilibrar. São as nossas expiações. Nós passamos pelas dificuldades, pela necessidade de reconstrução, porque há um débito, porque há uma falta, há um erro, há algo que nós não aprendemos. Por outro lado, aqueles de nós que já nos situamos em uma zona um pouco mais equilibrada, aqueles de nós que, enxergando a nós mesmos no plano espiritual, identificamos as necessidades de aprendizado, mas já não vemos muitas faltas, muitos erros. Já superamos parte dos aprendizados. Muitas vezes reprogramamos as nossas novas vidas e escolhemos voluntariamente, ou auxiliados pelos benfeitores, dificuldades para que sejamos nós exemplo para os nossos familiares, ou para que demonstremos no plano físico o aprendizado e o equilíbrio relativo já alcançados. Entenderam a diferença? Na expiação, eu tenho uma falta. Eu necessariamente devo reaprender o que eu não aprendi. A prova não. Na prova, eu já tenho um aprendizado e eu volto ao plano físico para ver se aquilo realmente foi aprendido. Em termos de analogia básica, eu tenho 2 estudantes. Um passa o ano na gaita. Um passa o ano rabiscando seus livros, perturbando os colegas, não aprende absolutamente nada. Ele vai se sujeitar à repetência. Vai ter que voltar a outro ano para rever as mesmas matérias. E por que estas matérias muitas vezes vão ficar mais difíceis? Porque vai ter o cansaço de ver de novo, de lidar com colegas mais novos, de lidar com as mesmas professoras, com os mesmos mestres. Essa é a expiação. Agora, eu tenho um aluno que teve um aprendizado, que se empenhou, que estudou, que foi um excelente aluno, mas ele não está isento de fazer a prova final, como todos os outros. Ou de fazer provas bimestrais, ou trimestrais, ou semestrais, quais sejam as que a escola couber de aplicar. Então, por mais que ele seja um bom aluno, e ele, por ser um bom aluno, se sujeita humildemente à lei maior, ele se sujeita, então, a dificuldades para que, com base na vivência dessas dificuldades, ele demonstre para ele mesmo que ele aprendeu as lições. Somos nós. E a cada momento, nós, ora, somos aqueles alunos que aprendemos alguma lição, e que já superamos algumas dificuldades, e ora somos nós aqueles outros alunos que teremos de repetir as mesmas lições. Ora somos nós que já vencemos o orgulho, mas, por outro lado, ainda não vencemos o ciúme doentio. Ora somos nós que já vivenciamos a boa vontade de fazer algo em benefício dos semelhantes, sem ganhar nada em troca. E ora somos nós que ainda não conseguimos ter caridade para conosco,
E aí continuamos martelando a nossa mente, os nossos corações, com processos de ansiedade, com processos de depressão, com processos de incompreensão, que são nossos. É nosso aprendizado. Cada um de nós tem um aprendizado a realizar. Na doutrina espírita, especialmente, vejo eu que o acaso não existe. Eu costumo, inclusive, brincar nos estudos que a gente realiza, que Deus, para mim, é o maior novelista que existe. Se alguém pensou na Jeanette Claire, Deus dá. Ele ganha, porque nada é por acaso. Nenhuma dificuldade física vem por acaso. Ou nós plantamos no ontem, ou nós plantamos no hoje, ou nós estamos necessitando dela para comprovar para nós mesmos um aprendizado. O aprendizado da humildade que nós falamos. O aprendizado de você enxergar o término como sendo a eternidade. O aprendizado de alongar a sua visão. Eu não me restringo só à dificuldade que eu vivencio hoje, eu sou muito mais que isso. Jesus foi muito mais do que a sua crucificação. Jesus foi muito mais do que a sua paixão que permanece sendo encenada. Jesus foi muito mais que os 40 dias que ele permaneceu com os apóstolos. Jesus mostrou para todos nós esta continuidade que não tem fim. Porque ele foi para preparar-nos o lugar. Mas em todos os momentos, ele diz: vinde a mim, vós que estáis aflitos, doentes, tristes, desalentados. Em todas as suas lições, Jesus fez questão de frisar que a sua presença se faz entre nós e que o Pai está sempre conosco. Mas ele falou: vinde a mim. Como assim? Se ele está aqui, por que eu tenho que ir a ele? Porque eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que abrir campo para que a lição do mestre me preencha. Eu tenho que viver aquilo que o mestre me ensina a viver. A nós espíritas, não nos basta estarmos aqui e lermos livros e participarmos de palestras e acreditarmos sinceramente na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, na imortalidade dos espíritos. Eu tenho de viver segundo esse entendimento. Nem que seja para que eu me console diante das minhas dificuldades apresentadas pelas doenças, de que eu me console, de que aquilo também há de passar. Só o que não passa é a eternidade do Espírito. Só o que não há de passar é esta mensagem iluminada do Cristo. Só o que não há de passar é o ensinamento maior de amor que nós devemos necessariamente aprender. O resto, tudo vai passar. A Cristiane que está aqui falando para vocês, um dia vai passar. Não vão sobrar nem os vídeos. O Francis que está aqui também vai passar. Os filhos que nós todos temos vão crescer e vão passar. O que vai permanecer? O amor, o afeto, o aprendizado que cada filho me ensinou a ter, porque cada filho é diferente do outro. O aprendizado que cada companheiro do centro espírita me ensinou a ter, mas o aprendizado maior, que é aquele que o mestre me trouxe. Então eu tenho de fazer este caminho, de ir até o mestre. E este caminho de ir até o mestre envolve necessariamente o de aceitar as dificuldades que surjam. Mas vejam bem, quando eu falo aceitar,
Não quer dizer, então, que eu não deva nem procurar tratamento médico. Que eu devo falar, Deus quis que eu ficasse doente, então agora que seja feita a vontade divina. Não nos esqueçamos jamais que somos co-criadores. Nós somos responsáveis pela vigilância ao corpo físico, que ora nos é dado por empréstimo. Cuidemos das nossas saúdes, mas que isso não seja o mais importante nas nossas vidas. Que o mais importante nas nossas vidas seja a saúde que existe dentro de nós. Porque eu posso estar numa cama sorrindo, como posso estar em pé, correndo, chorando. Eu, espírito, essa a saúde que eu devo prezar. Mas e aí, em termos práticos, o que eu devo fazer? Nós temos todas essas respostas dentro de nós. Se elas não se encontram de forma fácil para eu encontrar, cabe a mim, então, silenciar e buscar o que Deus coloca dentro de nós como sendo o mais importante nas nossas vidas. A saúde física é importante? Sim. Mas a saúde do espírito é muito mais. A saúde do corpo físico, todos a queremos? Sim, todos a queremos. Mas ela depende da saúde dos nossos espíritos. Então, que nós hoje, nesse bate-papo que realizamos, que eu e o Francis dividimos as nossas opiniões, que se unem na mensagem que é única, não é, Francis? Que é essa que o Espiritismo, que revifica o Evangelho, nos traz. Que cuidemos de nós, para que possamos também cuidar do outro. E que, cuidando do outro, aprendamos a cuidar de nós mesmos. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Que possamos, então, ir para as nossas casas, levando conosco não a mensagem da Cris ou do Francis, mas levando a mensagem que é esse chamado de Jesus, que pede para que todos nós nos coloquemos como aqueles que a Ele vão, que elevando os nossos pensamentos neste momento, nós possamos solicitar ao Mestre, nosso divino amigo, que as suas bênçãos nos amparem, que obtenhamos hoje, amanhã e depois aquilo de que necessitamos, que obtenhamos da misericórdia do Mestre, para que possamos ser mais pacíficos, para que tenhamos o coração mais manso e humilde, para que tenhamos o sorriso no rosto, o brilho nos olhos, para que tenhamos a palavra fraterna, o abraço constantemente pronto para ser repartido, que tenhamos as mãos preparadas para laborar, que tenhamos os pés sempre prontos para a continuidade da caminhada, que tenhamos os ouvidos sempre atentos às necessidades do nosso semelhante, que não nos esquecemos jamais, jamais, que somos seres imortais, que somos filhos do Pai, e que o Mestre nos afirmou que somos luzes. Que sejamos, então, humildes, mas ativos. Porque, sendo humildes, deveremos prosseguir. Porque seremos sempre nós que faremos as nossas luzes brilharem. Que assim seja. Aqueles que desejarem o passe, por favor,
aguardem em prece e silêncio.